Olá, meus amigos e irmãos, um bom dia para todos, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa chegar até a sua casa, sua família, nesta manhã de segunda-feira, uma manhã abençoada por Deus, 26 de setembro de 2022. É com bastante alegria, com bastante felicidade que nós estamos aqui para glorificarmos o nome do Senhor e exaltarmos ao nome de Todo-Poderoso. Na sexta-feira à noite tive que gravar áudio, não tive condições de vir aqui gravar vídeo, mas hoje nós estamos aqui, debaixo das mãos poderosas do Senhor, do seu braço, estendido da sua mão que nos guarda e que nos protege e que também protege a você e protege todas as nossas famílias debaixo do sangue de Jesus. É com bastante felicidade mesmo, com muita alegria na minha alma, não a alegria que vem e passa, mas uma alegria contínua dada por Deus, Cristo Jesus. A Bíblia diz que o próprio Deus, em uma certa feita, na pessoa de Jesus, ele disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo dá. A paz de Cristo, ela é excedente à nossa alma, ela excede o entendimento. Então é uma alegria realmente verdadeira. E antes de começar aqui a falar da palavra de Deus, que eu quero trazer uma palavra hoje, que eu não sei se vai dar para continuar hoje só nesse primeiro vídeo, talvez nós vamos fazer 2, 3 vídeos com essa mensagem, porque é uma mensagem que ela vai ser uma mensagem muito, muito profunda e muito esclarecedora, tá? É uma mensagem assim bem revelada mesmo, bem esclarecida mesmo. E eu gostaria que você observasse essa mensagem, que você guardasse no âmbito, no íntimo da sua alma, esta mensagem, tá bom? Então, antes de tudo isso, eu gostaria de continuar convidando os meus amigos e irmãos, a todos que assim puder, se inscreva conosco aqui no nosso canal, Jesus vem viver comigo, Além de se inscrever, também deixa aqui o seu like, se você gostou da palavra, se é uma palavra que Deus está falando contigo, se é uma palavra profética para a sua vida, para a sua casa, deixa o seu like aqui, Dá o seu like, se inscreva e ativa também o sininho. Ativa o sino, sabe por quê? É nesse canal aqui que nós teremos a qualquer minuto, a qualquer segundo, uma mensagem oficial, uma mensagem definitiva de algo que eu e você estamos esperando da parte de Deus. Amém? Ah, pastor, e agora? Não é da parte de Deus? É da parte de Deus também. Mas eu tenho certeza que você está entendendo o que o pastor Osório está falando. Amém? Hebreus capítulo 4, versículo de número 13. Hebreus, capítulo 4, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: e não há criatura nenhuma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Bem, nós estamos escrevendo alguns livros, Até aqui deixando claro, aos que não receberam ainda, tenha um pouquinho de paciência, que vai receber aí o seu combo, Pastor Osório, o desejo do pastor Osório vai vir esclarecer aos irmãos o que aconteceu, tá? Eu deixo sempre as minhas coisas são transparentes e a gente vai trazer para os senhores a realidade do que estamos vivendo nos últimos dias, nos últimos meses. Mas voltando aqui para o assunto, eu estou escrevendo uma gama de 8 livros e entre eles eu estou escrevendo um livro com o tema Os Foragidos de Deus. Nós registramos já este livro com o tema Os Foragidos de Deus. Outrora aqui lemos um versículo que Hebreus escreve dizendo assim: e todas as criaturas, ou toda criatura, estão patentes e nua diante dos seus olhos. Ou seja, não existe ser vivente
ser vivente, que possa esconder da sua presença ou da presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. No Salmo, o salmista no Salmo 139, do versículo 8 ao versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Olha só o que o salmista está dizendo, ó. Se eu subirdes ao céu, lá o Senhor vai estar. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá também o Senhor vai estar. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distante do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Bem, o salmista está dizendo assim, eu não tenho para onde ir. Aonde quer que eu achar que eu estou oculto ou escondido, o Senhor vai estar lá. O Senhor vai saber aonde eu estou. Agora, o que é um foragido? Pastor Osório, o que é um foragido? Bem, a palavra foragido trata-se de uma pessoa que caiu num delito ou caiu numa situação a qual a justiça precisa imediatamente executá-lo, trazer a ele para a sentença ou sentenciá-lo, e ele escorre, ele foge, ele não quer viver debaixo de uma autoridade. Por quê? A autoridade pode concepcionar ou pode dar a ele uma prisão. E o ser humano, ele não foi feito para trazer preso como você traz um animal. Como você traz um leão dentro da cela, ou dentro de uma cova, ou como você traz um cachorro na coleira. O ser humano não foi feito para isso. O ser humano foi feito para ter liberdade. É por causa disso que Jesus diz em João capítulo 8, e o versículo de número 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas para entendermos aqui a manifestação de um foragido, nós precisamos de entrar para a história que recruta a situação daquela pessoa. Ele quer fugir da sua obrigação ou das suas obrigações. Ele não quer ser castigado pela lei. Eu estou falando da maneira humana. E muitas vezes ele muda de cidade, muda de ambiente, muda de status, faz uma plástica, põe uma peruca, né? Tem alguns deles que criam até documentos falsos, identidades, novos nomes, para que as autoridades não encontrem ele. E o interessante que eu tenho estudado já há algum tempo sobre isso, é que o foragido, quando ele está fugindo, quando ele está correndo de alguém, quando ele está saindo de alguém ou das autoridades, ele se torna cativo de si próprio. Se ele está numa mesa, todo mundo está olhando para ele. É como o ciúme. A pessoa que tem ciúme, o ser humano, o homem ou a mulher que tem ciúme, eles veem coisa que ninguém está vendo. Eu já participei de algumas cenas que me deixou constrangido.
Né? Exemplo, com um casal, o casal de repente olhar para a mulher olhar para o homem, que isso? Eu não estou olhando para ele não. Tá sim, eu te vi, não sabe nem quem é a pessoa. A mulher estava olhando outra coisa totalmente diferente e ele bravo com a situação. Vice-versa também, a mulher brava com o homem porque disse que ele estava olhando para fulana de tal e ela não gostou. Bem, o ciúme ele cria na mente do homem ou da mulher. Nós estamos falando de foragido para você melhor entender. Nós vamos chegar onde eu quero chegar já, rapidamente. Ele cria cenários inexistentes. Mesma coisa é um foragido, ele está distante. Mesmo sendo procurado, ele se transfigura, ele muda, mas ele fica desconfiado o tempo todo. Né? Se ele está num ambiente, se ele está num restaurante, se ele está numa casa, se ele está num mercado, quando ele vê a polícia talvez chega ali um policial, um agente da polícia, alguma coisa assim, para comprar alguma coisa, ele desmonta todinho. Por quê? Ele acha que já está ali para pegar ele para a execução da lei. E muitas vezes nem isso está acontecendo. Pastor, o senhor agora vai dar aula de fugitivos? Não. Eu estou falando sobre pessoas que se tornam foragidos. E o foragido, ele tem uma pressão psicológica. Ele chega a um nível de pressão psicológica que ele vive em uma profunda angústia constantemente. Por quê? Por causa que a mente dele está cativa a algo que é da responsabilidade dele a ser cumprida. E agora eu venho falar para você que Deus Pai, tem pessoas que querem fugir do projeto de Deus, achando que está escondendo da chamada de Deus, para melhor você compreender. Vamos entrar para alguns pontos interessantes na palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 1, o Senhor Deus diz para Jeremias assim: Jeremias, eu te escolhi no ventre da sua mãe. Mas antes dele falar assim, eu te escolhi, Jeremias, ele começa dizendo assim: ai de mim, Senhor. Aí o Senhor diz para ele: Jeremias, por que está tão atemorizado e com medo e assustado desse jeito? Eu te escolhi no ventre da tua mãe. E quando a tua mãe te concebeu ou você nasceu, eu te dei às nações por profeta. Você vai entender quando você lê o capítulo 1 de Jeremias, a partir do versículo 2 até o versículo 7, que Jeremias quer confrontar a situação de que não pode ele ser escolhido por Deus. Ele queria se afugentar ou se esconder, se é esta a palavra certa, da presença de Deus, dos afazeres de Deus, da condição, do propósito de Deus. Se você voltar mais um pouquinho lá atrás no Velho Testamento, você vai encontrar Davi, um homem segundo o coração de Deus. Você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o versículo 22, o próprio Deus dizendo, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda
a minha vontade. Agora, o que eu acho interessante na palavra de Deus, o próprio Deus que fala em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que todas as coisas e todos os seres estão nus e patentes diante dos seus olhos, agora diz assim: achei a Davi, homem segundo o meu coração. E ele há de fazer a minha vontade. Mas se você pegar o currículo de Davi, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, o versículo 8, quando Deus disse para Samuel: Samuel, não atentes para a aparência nem para a fisionomia, porque o homem só vê o que está diante dos seus olhos, mas eu, Senhor, vejo o que está no vosso coração. Bem, ao chegar na casa de Jessé, a Bíblia diz que os seus irmãos passaram todos eles diante de Samuel, e Deus disse: nenhum desses ainda é. Aí Jessé olha para Samuel, Samuel dá uma olhadinha para Jessé ali, acredito nesse pequeno mentalidade de raciocínio na mente, nesse raciocínio que o pastor Osório tem. Aí ele chega e diz assim: acabou os teus filhos? Não, ainda tem um lá no campo. Tem um no campo? Tem. O que ele está fazendo? É cuida de ovelha. Traz ele para mim. Quando trouxeram a Davi, o próprio Deus disse para Samuel: é esse aí, o homem. Deitai agora o azeite sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, porque esse será o novo rei de Israel. Bem, depois daquela unção, Davi já não foi direto para o trono. Davi foi para o campo. Semana passada eu conversava com um amigo pastor do Rio de Janeiro, nós batia papo, trocando ideia. Eu falei para ele: pastor, eu vejo Davi sentado numa pedra, sabe? Debaixo de uma sombra ali, olhando as ovelhas pastar, vigiando as ovelhas de seu pai. E quem sabe Davi não começa a imaginar sobre o trono. Como será o trono de um rei? Como será aquela coroa de ouro? Como é que será aquele negócio? Governar a cidade, governar o país, governar Jerusalém. Será que Samuel não errou de casa, não? Será que Samuel estava no lugar certo, no momento certo? Será que eu posso acreditar nessa palavra, nessa profecia? Será que ele ungiu a pessoa certa? Eu estou aqui no campo ainda, cuidando de ovelha. Eu não sou rei. Bem, interessante, na nossa vida, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, é que Deus nos faz uma promessa, e quando Ele nos faz uma promessa, e nós já queremos imediatamente resposta, respaldo e finalização, ok? Da promessa. Né? Nós estamos vivendo uma era do cristianismo, né? Que eu chamo da era do drive-thru, cristianismo. Já entro na fila, já passo ali, já pago e recebo ali na frente a benção. E pronto. E vou com o meu combo completo para mim se alimentar e desfrutar com a minha família. Nós não estamos mais naquela época que Deus, o próprio Deus nos encontra e faz-nos uma promessa e nós temos a paciência de esperar. E quando nos leva tempo, diga comigo se você puder repetir na sua casa, tempo, você começa a se sabotar a si próprio, que é a sua mente. Você começa a tentar tirar a sua mente do foco, do propósito. Então, você deve estar atento ao propósito de Deus e aonde Deus te colocou. Porque muitas vezes você está como Jonas. Chegou? Deus disse para ele: Jonas, vai para Nínive e prega o meu evangelho.
Aí Jonas falou, Senhor, para Nínive, não. Tem gente que quer negociar com Deus. Tem gente que acha que negocia o propósito de Deus. Não, Senhor, deixa eu ir para Társere. Lá em Társere é uma coisa mais tranquila, sabe? Ah, Senhor, o pessoal lá é mais intelectual, é um pessoal mais diplomático, não é aquele pessoal... Por quê? Nínive, Senhor, é uma cidade de pessoas ignorantes, bravos, valentes, grandes guerrilheiros, né? A descendência dos grandes gigantes, Golias. E aquele povo lá, na hora que eu falar de Jesus, arranca minha cabeça fora do corpo. Olha só, o pensamento de um homem que quer fugir, que quer sentir foragido do propósito de Deus. Será que eu e você não estamos sendo um foragido do propósito de Deus, não? 2 Timóteo 1, e versículo 7, diz assim, porquanto Deus não nos concedeu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Viu aí? Deu para você sentir? Em outras versões diz que o Senhor deu-nos um espírito de coragem. E o medo, irmão, o medo, escute o que eu vou dizer, preste bem atenção no que eu vou dizer, já vou encerrar, a gente continua em outra ocasião essa mensagem. O medo, o espírito do medo, consegue trazer vários espíritos imundos para a sua casa e para dentro da sua família e para a sua própria vida e para a sua própria chamada. Pastor, que é isso? É verdade. O medo, ele consegue colocar na sua mente um espírito de ser inferior. Ai, eu não posso, porque Deus tem pessoas de grandes capacidades aí. Ai, eu não posso porque tem um doutor, mestrado, pós-graduado. Hã? Ai, eu não posso porque eu não tenho faculdade. Ai, eu não posso porque tem pessoas... Ei! Se Deus fosse olhar para a minha e para a sua capacidade, nós não iríamos assumir a responsabilidade que Ele está nos dando. Deixa de ser covarde. Deixa de ser covarde. Pastor, pessoal aqui nesse grupo te respeita. Eu também estou lhe respeitando. Eu só estou lhe pregando uma mensagem que você precisa de ouvir. O verdadeiro irmão, amigo, não é aquilo que fala o que você gosta de ouvir, mas fala aquilo que você precisa de ouvir. Não adianta eu vir aqui inventar histórias, mentiras e ênfase de histórias e mais histórias e não ser verdade, verídica, que vai confrontar, que vai te confrontar a uma mudança de vida. Que você vai começar a olhar para si próprio e dizer, ei, se Deus chamou o pastor Osório, me chamou também. Quem Deus capacitou? Se capacitou o pastor Osório, se capacitou o pastor fulano, Miguel, João, Pedro e tal, pode me capacitar também. Deixa eu dizer algo que vai mexer com você agora. Guarda isso no seu coração. Deus não chama ninguém capaz. Pastor, isso é heresia. Não. É bíblico. Deus não chama ninguém capaz. Deus chama aqueles que não têm capacidade, capacita ele, ensina ele, instrui ele, dá a ele um espírito de excelência, de sabedoria e graça e usa ele do jeito que ele quer.
Esse é o meu problema e o seu problema. É de entender o plano e projeto de Deus. Quando Deus faz uma promessa para nós, como eu disse aqui, que hoje nós estamos vivendo o evangelho do drive-thru, é porque nós queremos já pagar e receber. Nós não temos paciência de aprender o propósito, de olhar para um quadro divino, né? Para um quadro de um mundo espiritual e falar assim: o que Deus quer comigo? Aonde Deus quer me levar? E eu agora tomo uma palavra profética para dizer para a sua vida, para a sua casa agora. Deus está nesta manhã, de segunda-feira, do dia 26 de setembro, Deus está como recalculando a rota. É como o Waze, né? Você vai andar aqui em São Paulo, os motoristas, né? É tanto viaduto para lá, para cá, cruzeiro, subindo. Se você não tiver uma paciência certinha para acompanhar o Waze que está te levando para a sua rota final, você erra e você tem que dar uma volta grande para voltar cada onde você errou e recomeçar novamente. Deixa eu dizer, da parte de Deus, para mim e para você, Deus está recalculando a nossa rota. Sabe por quê? Muitos de nós se perdemos pelos caminhos. Muitos de nós estamos fora dos planos de Deus. E nós precisamos voltar para o plano de Deus. Nós precisamos de voltar para o plano de Deus. Ou nós vamos fazer como Jonas. Senhor, Társiri Senhor. Ó, pai, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Para Társiri, a passagem está R$500. Mas para Nínive está 1.500, Senhor. Ah, não. Parei. Já não é para mim ir mais para Nínive. Ele mesmo cria a situação dele, tá entendendo? Deus não falou mais nada com ele. Deus falou para ele ir para um lugar. E ele já está caçando atalho. Sabe qual é o grave problema de um foragido? É que nós queremos achar muitos atalhos. E os atalhos nos levam a consequências, a definições bastante ruins. Aí sabe para onde nos leva? Divide para nós em 10 vezes no cartão, missionário, pregador, né? Divide para nós em 10 vezes no cartão aí, por favor. Aí o Senhor vai abençoar, que lá logo eu ganho as almas, levanto uma igrejinha, um trabalhozinho, ganho uma oferta, eu pago e tal. É esse mesmo, é o projeto de Deus, é taxa mesmo, tá mais barato. Só que ele esquece que na rota Deus tem o seu submarino. E o submarino de Deus muitas vezes é meio fadigante, né? É no meio lá da peixarada fedendo, um calor absurdo, né? E muitas vezes quando acorda fedido, dormindo sem saber o que aconteceu na praia, vai passando alguém, ei, onde eu tô? Que cidade é essa aqui? Nínive. O quê? Nínive. Não queira andar no submarino que Deus a prepara quando você tem que recalcular a sua rota. Deus que em Cristo te abençoe. Guarde essa palavra e nós vamos voltar com a segunda parte dessa mensagem e com a profundidade melhor e mais confrontante. Mais confrontante, ok? Um beijo no seu coração, um abraço apertado para você e toda a sua família. E tenha você, Deus te achou para uma grande obra. Você é um propósito, um projeto de Deus para uma grande obra na terra, no Brasil e no mundo. Fique com Deus em Cristo Jesus.